Hoje nós vamos ver o arrependimento posterior. O que é esse instituto do arrependimento posterior? Vamos dar uma lida aí no Código Penal, no artigo 16. No artigo 16 do Código Penal diz assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Temos vários pontos importantes a serem destacados aqui, né? Coloquei aqui os pontos mais importantes no quadro para a gente ir evoluindo aos poucos. Vamos lá. Qual a natureza jurídica do arrependimento posterior? O próprio artigo 16 já nos dá uma pista muito grande, ou melhor, nos diz expressamente a respeito da natureza jurídica do arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele, por consequência, vai impor a diminuição da pena. Veja aí no artigo 16, parte final. A pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, qual é a natureza jurídica do arrependimento posterior? O que o arrependimento posterior significa para o direito penal? Trata-se de uma causa legal de diminuição da pena. Havendo arrependimento posterior, o juiz será obrigado a diminuir a pena. Agora vejam que interessante que o arrependimento posterior, ele tem um marco temporal, né? É reparar ou restituir reparar o dano ou restituir a coisa de maneira voluntária até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então vejam que os marcos temporais estão previstos aí expressamente no artigo 16 do Código Penal. Então é reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Eu volto a explicar um pouquinho melhor isso daqui a pouco. Vamos dar seguimento. Exige-se reparação total do dano? Olha, aqui existe uma controvérsia na nossa doutrina. O Guilherme de Souza Nutti, por exemplo, e grande parte da doutrina, entende que a reparação do dano, para gerar a diminuição legal da pena, tem que ser uma reparação do dano, uma reparação total, ou a restituição integral da coisa. Não pode haver uma reparação parcial ou uma restituição parcial da coisa. Então, para o Guilherme de Souza Nutti, somente a reparação total do dano é que vai dar ensejo à diminuição da pena. Por sua vez, essa não é uma única opinião a respeito do assunto. O Paulo José da Costa Júnior, por exemplo, entende que a reparação parcial do dano ou a restituição parcial da coisa pode dar ensejo à causa legal de diminuição da pena do arrependimento posterior. Então nós temos aí pelo menos duas posições doutrinárias. Guilherme de Souza Nutti, que é mais exigente, entendendo que somente a reparação integral do dano ou a restituição total da coisa é que vão dar ensejo ao arrependimento posterior, e o Paulo José da Costa Júnior com a posição mais, digamos, menos exigente, entendendo que a reparação parcial do dano ou a restituição parcial da coisa dará ensejo ao arrependimento posterior. Então, temos uma controvérsia, tanto no âmbito da doutrina, quanto também na jurisprudência, ok? Só se aplica aos crimes patrimoniais? Aqui também, gente, nós temos uma controvérsia na doutrina, né? A grande maioria da doutrina entende que o arrependimento posterior só se aplica aos crimes materiais ou de efeitos materiais, tá? Não se aplica a crimes não patrimoniais. Essa tendência, né, de entender dessa forma tem sido vista no STJ. Nós vimos recentemente no STJ que o STJ entendeu que se for praticado um homicídio culposo na direção de veículo automotor, não se aplica o arrependimento posterior. Por quê? Porque trata-se de um crime que não é patrimonial ou de efeito patrimonial. E o STJ também já decidiu que não se aplica o arrependimento posterior ao crime de moeda falsa, por entender que o crime de moeda falsa atinge um bem jurídico, que é a fé pública, que não é um bem jurídico patrimonial, ou esse crime não tem um efeito patrimonial. Então,
há uma inclinação do STJ no sentido de entender, assim como grande parte da doutrina, que o arrependimento posterior só se aplica aos crimes patrimoniais ou de efeitos patrimoniais. Agora, existe também uma parcela da doutrina, importante também, que também considera que o arrependimento posterior se aplica aos crimes não patrimoniais. Por quê? Entende que o Código Penal não fez essa restrição, que o Código Penal exige tão somente que o arrependimento posterior seja feito de forma voluntária, mas não considera imprescindível que o crime seja patrimonial ou de efeito patrimonial. Então aqui também nós temos uma controvérsia. Maioria da doutrina e inclinação do STJ. Arrependimento posterior só se aplica aos crimes patrimoniais ou com efeitos patrimoniais. Por exemplo, furto, estelionato, né? Mas não se aplica a outros delitos que não sejam os patrimoniais ou de efeitos patrimoniais. Por exemplo, não se aplicaria o arrependimento posterior ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, decisão já tomada pelo STJ. E também não se aplicaria o arrependimento posterior, por exemplo, ao crime de moeda falsa, que é um crime contra a fé pública e, portanto, não é um crime patrimonial. Decisão também já tomada pelo STJ. Então, aqui também há uma divergência doutrinária, ok?